Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, para que possamos compreender a importância da vida terrena para nós que estamos nas atividades que precisamos estar para desenvolver em nós conhecimentos e aprendizado. Então, nós temos que ver que nenhuma vida aqui na Terra é desprezada pela lei divina. Todos nós temos a proteção de Deus, primeiramente porque nos criou, nos ajuda, nos protege, e depois do nosso Mestre Jesus, que Ele é o governador desse orbe, desse planeta Terra. E nós podemos, nos momentos de aflições, nos momentos em que temos que decidir alguma coisa que não estamos muito bem ciente, Ele nos dá a direção certa. É por isso que para nós é muito importante a questão do Evangelho de Jesus. Às vezes nós estamos passando por certos momentos, mas quando abrimos o Evangelho e vemos, tanto em Marcos, Mateus, João, nós vemos essa proteção, e o Lucas, essa proteção que nós recebemos através dos ensinamentos de Jesus. Antes, ele não deixou nada escrito, nós sabemos disso. Bastou a palavra, com amor, com sinceridade e com exemplificação. Porque Jesus exemplificou em vida todo o amor, todo o ensinamento que até hoje se manifesta nas igrejas ou em qualquer setor cristão, está o Evangelho do Mestre. Hoje nós vamos falar sobre as dificuldades que ainda temos na Terra, que é sobre o casamento. Nós vamos falar sobre o divórcio. Mas antes nós observamos que na época Deus fez homem e mulher, macho ou fêmea, para que se unissem dentro da lei divina, para que pudesse viver, comungar um com o outro. E nessa parte aqui do Evangelho, antes de eu iniciar de fato com todo esse processo do nosso trabalho de hoje, tem uma pergunta que os amigos, que faziam os fariseus, sempre eles procuravam pegar Jesus. Eles tinham essa mania de buscar e ver qual era a resposta, qual era a atitude de Jesus diante daquilo que eles acreditavam, ou daquilo que eles já aprendiam. Então, eles sempre tentavam. O que é tentar? É você jogar algo em cima do outro para que ele possa te dar a resposta, e muitas das vezes, resposta que nós já sabemos. Então, ele pergunta por que é, como quando Jesus fala que a união de um homem e de uma mulher, quando eles se unem diante da lei de Deus, diante do sentimento do amor, se une e se torna uma só carne, uma só pessoa. Mas todos nós sabemos que nós somos individualidade, porque cada um tem o seu estágio evolutivo diferenciado do outro. O que é que faz a união
às vezes, é um olhar, é um sorriso, é uma alegria, é uma vontade, mas quando há um olhar direcionado para o lado espiritual, o lado da simpatia, um pelo outro, as relações entre marido e mulher são duradouras. Então, quando ele diz que Deus, como ele fala assim, que não separe o que Deus uniu, é no sentido da lei imutável de Deus. A lei dos homens, ela muda, se transforma, dependendo de que tipo de lei é estabelecida pelos governos. E nós sabemos que em determinados lugares há lei que uma pessoa que tem muitos bens, que é mais parte lá, Marrocos, aquela parte de lá eles fazem o quê? Eles casam 2 vezes ou 3 vezes e tem 3 mulheres, 4 mulheres. Mas essa união tem que ser altamente dividida entre os cônjuges, entre as mulheres, exatamente igual. Então, até hoje ainda, mediante a tanta evolução que nós já temos, tecnologia, questão da própria inteligência humana, nós ainda nos prendemos às leis e os costumes. Ao passando do tempo, nós vamos diminuindo ou aumentando a nossa carência afetiva ou a nossa vontade de ficar com alguém. E quando eles perguntam, mas Moisés, quando ele fala que é indissolúvel o casamento de almas, mas Moisés permitiu que os maridos se separassem das suas mulheres, que na época de Moisés era uma carta que fazia e entregaria na família e devolvia às mulheres. E também nessa época de Moisés, nós sabemos, os próprios judeus já tinham essa mesma definição de lei, e agora não, que modificou muito, mas em algumas religiões cristãs, existia, se a mulher fosse separada, ela não tinha o direito de casar mais, novamente, porque a igreja não aceitava. Aí vem outros que o homem, ele podia repudiar sua mulher, se divorciar, se separar da melhor maneira da época de suas leis, mas que também sofria as mesmas consequências, que ele não podia desposar outra pessoa. E nem quem já estava separado também. Então, com a proporção do tempo, da mudança da lei humana, foi que chegou. Nós sabemos que no Brasil foi, vamos dizer, 1980, 83, 85, já começou. Antes da década de 70, não havia divórcio ainda. Havia desquite. Era a mesma coisa, ia para fora e se separava, mas sem direito ao casamento. Uma desquitada não podia casar, porque estava desquitada e não podia. E nós sabemos, devido à nossa falta de entendimento da igualdade de seres, da igualdade dos irmãos que somos, sempre pendia mais para a mulher. Uma mulher desquitada na época de 50, ela não podia viver na sociedade. Porque não podia. Quantas pessoas passavam por dificuldades imensas, porque era uma vergonha haver essa separação.
Como é a lei? Vai modificando de acordo com as pessoas que as fazem. O que é que acontece? Aí veio o divórcio, depois de muitas lutas. Dentro da doutrina espírita, não há, como eu posso falar para vocês, vamos falar assim, do aborto mesmo, nós não aceitamos o aborto. Porque nós sabemos que o embrião, quando ele está se manifestando, já existe vida ali dentro. Então, dentro das pessoas que são cristãs, das pessoas espíritas, elas não aconselham a questão do aborto, a não ser para que haja risco de vida da mãe. Ainda há dentro do Evangelho e da doutrina espírita isso. Se a mãe vai morrer por causa de uma gravidez, ela precisa retirar aquela vida, porque a vida dela já é existente, no sentido de estar vivenciando um processo de reencarnação. E nós observamos que a questão do divórcio, quando eles falam, como Moisés ele fazia, e Jesus diz o seguinte: por que o repúdio contra as suas esposas? Por que tudo isso? Ele fala da dureza dos vossos corações. Porque quando há um casamento de almas, que é o casamento de simpatia um pelo outro, não há de separação. Na maioria das vezes, na década de 50, de 30, 40, antes, era indissolúvel o casamento, mas a mulher não tinha o direito de sair daquela situação onde ela se encontrava, vivenciando um casamento de muito sofrimento. Dentro da doutrina espírita, através das reencarnações, que nós sabemos, muitos estudos, muita pesquisa nos mostra que há anos atrás não poderia haver a separação. No tempo de Jesus, ele diz o seguinte: a única maneira, na época, de se repudiar uma mulher ou um homem era através do adultério. Se adulterou, então tem o direito de devolver, como se o ser humano fosse uma mercadoria, mas era assim, devolve para a família. Então, hoje, depois do divórcio, como a própria doutrina espírita nos fala, é melhor você separar para evitar o crime. Porque há casais que vivem em desarmonia tão grande, vendo a hora de acontecer um acidente um com o outro. Nessa base, é melhor a separação. Muitas pessoas que estudam a doutrina nos falam, mas se eu me separar, eu vou ter que voltar? Porque tem essa questão da cobrança. Se eu planto a semente, eu vou colher. Mas tudo está dentro da análise da razão. Da razão. Por quê? Porque
quando é que você volta a se envolver com seu cônjuge? Eu estou falando de uma vida que vai surgindo, uma reencarnação que vai se passando, para que você possa pagar, vamos dizer, tudo que você fez com fulano ou que fez com cicrano. E você tinha que ficar preso a uma ideia de que se você deixasse, você voltaria. Você, quando começa a estudar a doutrina, você observa uma coisa que é muito interessante e muito importante para nós. É a questão do amor. Quem ama não fere. Nós ainda não aprendemos a amar. Porque nós ainda não sabemos escolher. Porque a pressa nos leva a escolhas erradas. Quando um casamento é de amor, eu me lembro na década de 70, eu era muito jovem, na década de 70, o casamento bom era aquele casamento em que a pessoa tinha posses financeiras. Então, dizia assim, fulana fez um bom casamento. Por quê? O marido é bom, é maravilhoso, a esposa é boa. Não, é porque é na questão financeira. Já não poderia dar certo, porque é um casamento por interesse. Quantas pessoas se casam ou se casavam na década de 70, era na minha época, para sair de casa do pai? Para não dever obediência ao pai. Como é que um casamento baseado numa fuga poderia dar certo? Porque dentro desse relacionamento já não existia aquilo que se chama amor. Então, em todos os lugares tem um casamento civil, que é o casamento que vale. Na nossa sociedade, na época, a igreja casava, mas o casamento não tinha validade perante o casal. Tinha validade perante a igreja. Depois, foi avançando mais um pouco e a própria Igreja Católica determinou uma lei que só fazia o casamento na igreja com efeito servil. Você tinha que fazer o servil, o casamento servil, para você levar o seu documento para fazer o seu casamento religioso. Eu me casei assim, na época. Tive que casar, né, preencher todos os papéis, e esses papéis iam para a igreja, e após o casamento religioso, nós íamos lá, estavam as pessoas, os tabeliões, tudo lá, esperando para que nós assinássemos. Então, já vinha, esse documento saía da igreja e ia para o cartório, porque teria que ser ido para o cartório para registrar. Isso em 70. Hoje, nós já sabemos que o divórcio ele é feito até no cartório. Você vai lá, não quer mais, você quer, não quer, não quer. O porquê surgiu o casamento civil? Porque para proteger as famílias. O que é que faz uma cerimônia dar ao homem ou à mulher uma cerimônia religiosa
o poder de não se separar. Então nós temos que entender que o maior e o melhor casamento é o casamento de almas. Hoje nós sabemos que existem casamentos diferentes, porque o civil, eu não sei se já pode tantas vezes casar. Eu ainda não pesquisei, não entrei nessa pesquisa. Mas antes, quando na década de 80, que chegou-se nos 82, 85, por aí afora, tinha o direito de casar. Não tinha. Depois tinha, mas era só uma vez. Eu estou mostrando isso para vocês, para você ver que a vida humana é feita de escolhas e de leis humanas. A proporção que eu estou dentro de um tribunal e eu, junto com meus companheiros, ou deputados, senadores, faço as leis, os advogados também, eu vou modificando de acordo com aquilo que é bom para mim. Então pode casar mais uma vez, já pode ir no fórum. Antigamente, se um casal dissesse assim, não separo, realmente era terrível, porque não tem coisa pior de que você não ter sua liberdade. A própria religião, a própria doutrina espírita nos mostra que o verdadeiro amor é aquele que liberta. Liberta. Porque nós não saímos de um casamento para nos libertar. A maioria das vezes a gente entra numa libertinagem. É diferente. Trocando de parceiros, de parceiros, de parceiros. E não é assim que tem que ser. Mas, e tem agora o casamento, né, que você vive com a pessoa, estabelece uma vivência, não precisa casar, que chama-se união estável. Porque não existe mais aquela palavra que o povo dizia, mas fulano está junto, amigado, que era que dizia antigamente. Hoje não diz. Por quê? Houve a liberdade dos sexos. Então, uma pessoa namora com outro e já vai morar com ele. O que é que se faz dentro da lei? A lei é feita para a proteção da família, proteção dos cônjuges. Faz o seguinte, aí veio essa lei estável. Você pode assinar um documento no cartório se os pais pedirem, porque também não precisa, porque com 2 anos de vivência, mesmo você namorando, e se você vai para casa do seu companheiro, do seu namorado, e deixa lá sua escovinha lá com ele, e fica morando, vai na casa de outro, já está 2 anos depois, tem que haver divisão de bens. Daquilo que construímos junto nesse período. Então, está mudando. Hoje você casa com separação de bens. As pessoas muito ricas se separam com separação de bens. Eu tenho muito dinheiro, você separa. Se todo o meu dinheiro, tudo que eu tenho, até agora é só meu. E tem um item que os advogados procuram a brechinha e disse, mas a partir desse tanto até tanto, vocês que estão morando junto podem se juntar e dividir os bens.
Tem a comunhão. Eu, quando me casei, era com comunhão de bens, não tinha ainda essa. Mas, e agora? Como é que está a nossa vida social? Porque nós somos uma sociedade, nós somos religiosos, que nós somos cristãos. O que nos leva a uma separação constante, que estão mais separados do que unidos, é que nós estamos muito apressados. Nós escolhemos pelo cabelo, pelo rosto, pelos olhos azuis, pelo corpo, e não nos lembramos de que, pela ciência biológica dos homens, humanidade, nós nos modificamos de 7 em 7 anos. Você vê uma pessoa e passa 7 anos sem ver, quando você vê, você nota a diferença dessa pessoa. Então, quem era esbelto, quem era gordo, quem era isso, quando vai ver, a gente não é mais aquela pessoa que nós queríamos para nós, porque nós só queríamos exibir um corpo. E o sentimento? Quantas pessoas separam-se do outro porque o outro engordou, ou a mulher engordou? Eu vi tantos casos. Mas por quê? Não quero mais não, tá gorda, não quero mais não, tá gordo. Quer dizer, é a pressa. Mas quando nós casamos com responsabilidade, vocês observam que até a própria Igreja Católica, que não aceitava, né, que para você casar na igreja, você precisava se batizar, frequentar a igreja, crismar. Depois de 14, 15 anos, você pode fazer sua crisma, escolhendo um padrinho você mesmo, apresentar o batismo. Meu batismo era daqui, como eu fui criada na Bahia, tive que tirar daqui para lá, levar para lá. Meu pai veio buscar. Então, existia todo esse protocolo. E agora? O que vale mais em todo esse processo de vivência, o que é o casamento? O casamento é uma união de 2 seres desconhecidos. Por quê? Porque só nós vamos nos conhecer depois que casamos, que vamos morar junto. Enquanto estou na casa do pai e da mãe, ninguém conhece ninguém. Porque eu faço uma briga com você e vou para a casa de mamãe. Você faz uma briga comigo, passa 15 dias sem aparecer. O casamento é a 2. E começa a cair as nossas máscaras. Porque para que eu namore, eu conquisto. Para que eu conquiste, eu tenho que ser bom, amoroso, carinhoso, atencioso. Se isso for um sentimento verdadeiro de minha alma, eu serei sempre amoroso. Eu estou dizendo, eu falo em amoroso, mas eu estou falando para todos nós, homens e mulheres. Não vamos dizer que só quem muda é o homem, porque não é verdade. Porque todos nós temos os nossos encantos. Às vezes você está até aborrecida com o namorado, mas você vai aborrecer ele? Não. Você está vendo algo que você não agrada, você vai dizer, não, está no período da conquista e eu não posso perder. Como diz o gaúcho, essa prenda. Então, a gente vai enrolando. Aí eu vou contar um casinho pequeno para vocês verem como é que é.
Tinha um casal de namorados, ficaram noivos, maravilha. Muito lindo a relação dos dois. Ele gostava de jogar uma bolinha, final de semana, que na Bahia chama baba, aqui eu não sei como é que chama. E ela gostava de bater papo com as amigas e tudo mais, e tudo estava muito bem. Quando ele voltava do jogo, suado, passava primeiro para a casa dela, né, para dar um tchauzinho, para depois ir para tomar banho, para depois jantar e vir para namorar, que estava no período de namoro. E ele, quando ela via ele passando, dando a mãozinha, ela gritava, vem aqui, vem aqui. Ele disse, não, eu estou suado. Eu gosto de você suado. Ele vinha todo contente, satisfeito. E ela abraçava e cheirava ele, e ele ia contente para casa. Com ela era a mesma coisa. Ela estava com as amigas, ele chegava e ela dizia, ô fulano, eu posso demorar mais um pouquinho? Ah, claro, à vontade. Demore quanto você quiser. Estou aqui te esperando. Casaram-se. Os primeiros dias foi maravilhoso, o segundo dia, no segundo ano, mês, aí começou, né, termina aquela fase encantadora, que é da lua de mel, aquele coisa boa dos dois estar juntos, aí começa a vir a realidade do casamento, que são as preocupações, que são eu descobrir os teus defeitos, que são você descobrir os meus, que eu não tenho mais a paciência que eu tenho, e em um determinado momento ele falou para ela, fulana, eu posso fazer e jogar? Claro, vá meu filho, vá que eu fico aqui, vai. Pronto, foi. Ele saiu todo contente, foi jogar. Na volta, e já estavam casados. Aí ele entra todo feliz e vem abraçá-la. E ela, não me abrace. Você está suado. Entendeu agora como é que é a coisa? Todos nós temos os nossos truques. Mas o que separa o homem e a mulher é a falta de amor. É a falta de solidariedade. É a falta de respeito um para com o outro. Ninguém é santo, nós sabemos disso. É a falta de compromisso com o outro. E como é difícil em Fadônia, porque é outra realidade, se a gente não tivermos dentro de nós um sentimento de carinho pelo outro, não tem como ficar junto. A gente tem que ver que quando aconteceu um problema com a pessoa e ela separou do companheiro, e disseram para ela assim, olha, você separou? Eu separei, porque não dava mais, não deu certo e não tinha como mais ficar. Ah, é porque você não ama. Ah, é porque você não tem tolerância. Ah, é porque você vai ter que voltar com ele. Para você ficar com ele até o final do casamento, de novo. Emmanuel diz o seguinte, que ele não manda ninguém deixar o lar, mas ele diz que se não houver cumplicidade com o casal, se não houver a renúncia um do outro, para dar certo, que só volta para o outro, veja bem, se não amá-lo. Quantas separações são feitas e a pessoa está amando e o outro vai embora? Ou ele está amando e a outra vai embora? É difícil. Porque nós somos seres complexos. Mas voltar para o outro,
por uma decisão lógica de sair de uma relação abusiva, não volta, porque Deus não permite. E que adianta eu voltar para você 1000 vezes só, ou ficar com você só para eu cumprir porque eu casei? Se eu não amo, se eu não gosto, se eu não trato, se eu não zelo. Casamento, gente, é compromisso com Deus. Não é um papel que nós assinamos, não. É um ajudar o outro. É um se compadecer do outro. Você vê casais que quando a mulher está doente, eles se aproximam. Ele leva, ele conduz. Quando o esposo está doente, ela faz a mesma coisa. Meu irmão vai fazer 50 anos de casado com a minha cunhada. Eu estava no hospital cuidando dele, mas ela pensava que ele era meu cunhado. Dá atenção eu com ela, mas ele era meu irmão. E por quê? Onde existe amor, existe tolerância, compreensão, alegria de viver, e bronca, e briga, porque quem não briga é indiferente. Brigas pequenas. Então, casar é fácil, manter o casamento sim que é difícil. É difícil. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte. O nosso mestre nos diz o seguinte, que o nosso duro coração foi que nos fez repudiar o outro. Não foi a lei divina. Não foi o juramento que fizemos no altar. Na doença, na pobreza, na riqueza, em tudo quanto é bom e tudo quanto é ruim, amém. Vocês promete, amém, amém. É uma promessa de ritual, não é promessa de sentimento. É um ritmo de sociedade. Não é um ritmo ou uma ação de amor. E é por isso que os lares estão sendo desfeitos. Os filhos sofrendo as consequências do abandono. Porque não é obrigado a estar comigo. Mas eu posso ser ex. Mas os filhos não podem ser ex. Quantos lares, quantos homens se separam e os filhos são ex? Quando você vê um casal, um homem sozinho, criando um bocado de menino, a mulher sai, vai embora, ele fica. São compromissos que ele assumiu. E ele vai cuidar, ele vai zelar, ele vai amparar, ele vai se preencher de cuidados com aquele filho. A sociedade nos cobra. E nós temos que viver dentro da sociedade, porque não seria justo a gente vivermos como selvagens. Nós temos que usar um verniz da sociedade em nós, mas só o dia a dia que vai saber quem sou eu. Porque tem gente que é bacana, é maravilhoso, a gente ama, mas é chato. Chato porque é encrenqueiro. Gente, a minha cunhada, ela ama demais o meu irmão. Ama, que é uma beleza. Porque tem hora que ele é chato pra caramba. Mas ela ama aquele chato. Nada impede de um casal viver quando existe o amor. Quando existe o evangelho dentro dele ou dentro dela. Porque a responsabilidade é a dois. Quantas pessoas não voltam para os seus cônjuges, não voltam para suas ex ou para os seus ex,
por orgulho. Quantas pessoas desfaz o casamento porque fulano leva fulana para as festas, mas o meu marido não leva? A festa passa e o amor continua. Então nós precisamos amadurecer para quando assumirmos um compromisso, seguir. Mas quando alguém não nos quer mais, deixa-o ir. Então, viver é uma grande ciência. Porque nós precisamos aprender a viver em sociedade, precisamos aprender a viver em nosso lar. O nosso lar, né? O nosso lar do André é o nosso lar. Porque a maioria dos seres humanos não tem lar, tem casa. Porque o lar é um ambiente sagrado onde Deus nos visita. Com ou sem companheiro. Se for embora, segue. Seja feliz. Se precisar, te darei guarida. Não mais como era, mas te darei guarida. Porque o amor nunca se acaba. Gostar se acaba por minuto. Mas o amor ama simplesmente o espírito daquela criatura. Porque nós envelhecemos, engordamos, vê a maternidade. É um conflito grande para o próprio esposo, porque a gente se divide, passa um tempo, tudo é para ele, e de repente tem um no meio que a gente tem que cuidar. E quando não houver essa compreensão de pai e de mãe, vai ter briga, vai ter confusão. As pessoas estão fazendo do casamento uma grande festa, para tirar fotos, para sair em todos os lugares, não sabendo que quando a gente desiste de um compromisso daquilo que nós cativamos, seremos eternamente cobrados pela lei divina. Então, para casar, não tenham pressa. Mas quando casar, proteja o seu lar. Proteja a sua família. Não deixe nada de fora passar pelos portões onde está o seu reino, onde você é rainha, onde você é rei, onde você comanda. É isso que Deus quer de nós. O homem, quando ele termina a sua tarefa de família, no céu há alegria demais. Quando há separação de um lar, no céu há muitas lágrimas. Vamos pensar melhor e tentar gostar daquela dona encrenca. Meu pai disse chamar mamãe de dona encrenca. Viveu 63 anos com dona encrenca. Dona encrenca morreu primeiro do que ele. Ele não aguentou nem 10 meses, foi embora. Então, uma encrenca é boa quando existe amor. Que Jesus nos favoreça, que nós possamos compreender o outro, que possamos renunciar a alguma coisa. Que se o outro está irritado, calamos a nossa boca. Se a outra está irritada, faça como o Chico, enche a boca d'água. Porque passa. Porque nós estamos cercados de espírito que só quer ver a destruição dos lares. Que Jesus nos conforte, nos ampare e que fique conosco onde quer que estejamos. Meus irmãos, muita paz.